Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área. Walter Nunes na área. Walter Nunes na área. Muita gente criticou a simulação, Walter, que eu fiz do Globoesporte.com. Os caras disseram que na minha simulação o Botafogo não caiu porque eu sou clubista. Então eu trouxe Walter Nunes, Isso, vamos lá, corintiano, né? Vamos lá. Corintiano, Corinthians está até numa situação confortável, né, ou não? A gente vai ter que falar disso. Vamos conversar sobre Vamos isso. conversando durante a simulação, né? Vamos lá, Walter. Vamos lá. Então vamos lá, começa aí, Walter. Inter e Goiás. Inter e Goiás. Jogo no Beira-Rio, mas Goiás não é uma baita fase, hein? O Goiás tá na briga ali também. Acho que dá empate. Você acha que dá empate? É um jogo assim, pela lógica o Inter venceria, mas o Goiás nessa fase, o Goiás tá em nono, brigando diretamente pela Libertadores. Eu iria no empate aí nesse jogo. Então, Inter e Goiás, o Walter diz que dá empate. Vamos lá. O Inter tá sofrendo um pouquinho com o Zé Ricardo, tá esperando o Kudê, né, que é o novo técnico. Sim. Pra passar É no mesmo, empate. eles estão nessa, né? Estão nessa, é. Bahia e Atlético Mineiro, hein? Lá em Salvador o jogo. 2x0 Bahia. 2x0 Bahia, hein? Vamos lá, vamos colocar aqui. Vai dar Bahia, né? Vai da Bahia. Flamengo e Ceará. Então, o Flamengo tá em ritmo de festa, né, mano? Tá 5x0 Flamengo. Mas, caralho, né, velho? Mano, não dá, velho. Esse Né? time, o Flamengo, até quando tá ruim, ele ganha, pô. Até quanto tá ruim, né? Pô, então não tem o que fazer, não. Então vamos lá, velho. eu voltei ali pra botar o 2x0. 5x0. Não, é tipo uma piadinha que eu tô fazendo, mas. Mas vai dar Flamengo, vai dar Flamengo, né? Vai dar Eu Flamengo. acho que dá Flamengo. Fluminense e Palmeiras. Sabe por quê? Eu vou te falar rapidinho do Flamengo. Parece que o português não cansa, né, bicho? Ele não quer descansar os caras. Não, porque Esse não. diabo não tem Ele não alma, poupa não, bicho. time, não poupa nada. O desgraçado não tem alma, eu não sei, mano. Eu não sei o que acontece, não. Então acho que dá Flamengo, velho. Flamengo. E o Fluminense e o Palmeiras? Aí, bicho, aí começa. É legal porque o campeonato não perde o interesse, né? Agora o interesse só mudou de lado, Sim, né? isso. É na parte de baixo. Inverteu a tabela, né? Justamente. Então, o Palmeiras, bicho. O Palmeiras é a maior decepção desse campeonato, na minha opinião. Né? E o Fluminense, ele tá lutando aí. O Fluminense é um dos que estão lá embaixo. Eu vejo que o que tá mais se agarrando na vontade de vencer é o Fluminense. Então eu vou botar 1x0 aí, Fluminense. 1x0 Fluminense. É. E detalhe, o elenco do Palmeiras, se eu não me engano, é mais caro que o do Flamengo, né? O Palmeiras, ele recebe de patrocínio principal, só de patrocínio principal, 81 milhões. O Flamengo recebe 35 milhões. Oi. O Flamengo já lucrou, até agora, mais de 850 milhões esse ano. O Flamengo vai fechar o ano acima de 1 bi. Mano, isso é surreal, sacou? Surreal. Surreal. São Paulo e Vasco, como é que tá? O São Paulo tá brigando Então, ali, o São né? Paulo também é um que tá brigando, mas não tá. O São Paulo também é uma grande decepção, né, bicho? Também. Contratou uns caras. O Vasco não, já o Lucha tá. É outro também que tá na briga pela Libertadores. Mas vou dar um. Pô, eu acho que pode ser que São Paulo desencante aí. 2x1 São Paulo. O Vasco entra na Sula, acho que na Libertadores não, né? Eu acho que não, mas já é um baita resultado pro Vasco. Pô, mas velho. eu acho que o trabalho Luxemburgo fez do um Luxemburgo, belo trabalho. Nossa, mano, Né? incrível. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Só plantando. Eu já ouvi histórias, né? Que eu participo dos grupos dos jornalistas de São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma galera lá. E tem gente que diz que o nome do Luxemburgo foi até cotado na CBF, viu? É mesmo? Pra qual cargo eu não sei, mas tem louco que diz isso. Então você falou que vai dar o Acredito quê aqui no muito, São não. Paulo e Vasco? Os 2x1 São Paulo. Vai dar 2x1. É assim, eu tô dando voto de confiança pro São Paulo, mas eu acho que o Vasco hoje merece mais. É, né? Então vamos lá. Chape e Botafogo. Bicho, Esse aí... jogo é esquisito. Então a né? Chape acabou pra Chape, né? Não tem como, né? Infelizmente. O Botafogo venceu a gente no domingo, mas o Botafogo tá aquele negócio. O Corinthians jogou mais no domingo, você viu, né? Parece que o Botafogo é um dos times que parece que tá deixando correr. Mas a Chape também tá desacordada, então acho que ainda dá uns 2x2 aí. 2x2, né? eu acho. Vai dar empate aqui, né? Eu acho, não sei. É um jogo pra empate. É um jogo pra empate, também acho. Corinthians e Avaí. É obrigação do Corinthians, né? 3x0 Corinthians. 3x0, O Corinthians não ganha de 3x0, não lembro quando aconteceu isso, mas vai só. E aqui, Atlético Paranaense... Abriu um CEP ali, foi. Eu vi, caralho, eu tenho que apagar aqui o CEP. Tá bom, 70 É o CEP milhões. da minha casa. Vamos lá, Atlético Paranaense. Agora o Atlético Paranaense. Caraca, tá aparecendo... Por que tá aparecendo o CEP ali? Não sei, mano. Vamos lá, Atlético Paranaense. Só põe o número, quando botar, acho que some. Quando botar o placar. Bicho, o Atlético é um time que, porra, impressionou, né, velho? Entrou pro ramo aí lá pra aquela lacuna dos grandes, né, bicho? E o Grêmio tá naquela briga lá com o Renato Gaúcho. Pô, caraca, é um jogo difícil, hein, mano? É um jogo difícil. Pra mim... Eu acho que dá Atlético, sei lá, na Arena da Baixada. Mas não me surpreende se o Grêmio... 1x0, será? 1x0. 1x0, tá de bom tamanho? Ou empate, 1x0 ou empate, mas vamos no 1x0 porque acho que o Atlético Paranaense lá
merece respeito. Em casa, né? É. Fortaleza e Santos. Dureza pro Santos, viu? Mano, o Rogério Ceni, ele se dá bem no Fortaleza. Porque o Fortaleza tá naquela briga ali de Sul-Americana também. Sim. Então isso... Matematicamente, cadê o Fortaleza? Tá em 12º. Tá em 12º. Matematicamente ele conseguiria até vaga ali pra Libertadores. Não consegue mais não. A Sula vai ali até 13º ali, né? Ele vai pra Sul-Americana. Mas eu acho que vai dar Santos, velho. Vai dar Santos, você acha? Eu acho, 3x1 Santos. Você acha que eles estão embalados, velho? Estão embalados. O São Paulo, na minha opinião, é o melhor técnico do Brasil. Mesmo o Jorge Jesus nessa fase, eu gosto muito do São Paulo. Porque olha o elenco, né? Imagina aquele elenco do Flamengo com o São Paulo. Sim, muita gente, eu discuto com muita gente falando que o Jorge Jesus fez um trabalho excelente. Mas o elenco que ele tem em mãos... Eu acho que 80% dos técnicos conseguiriam fazer isso que ele está fazendo. Não, pode ser que não com essa magnitude, né? O cara é incrível. Não estou desmerecendo. Mas vamos ver vamos comparar, né? O elenco do Flamengo é incrível também, né? E o Cruzeiro e CSA? Então, obrigação do Cruzeiro, né, bicho? Obrigação, 2x0 Cruzeiro. 2x0, é obrigação, né? Mas o Cruzeiro anda mal das pernas, o Cruzeiro, eu acho que dos que estão pra cair, a gente vai ver aí na frente aí, pode passar aí. Vamos lá. É um dos que tem a tabela mais simples aí, hein, mano. Eu acho. Pegou o CSA. Desses que estão caindo aí, a tabela mais dureza é do Ceará. Então vamos lá. Como é que foi essa rodada? Vamos lá, vamos lá no final. Lá no final a gente vê. Vamos lá, 36ª rodada. Ceará e Atlético Paranaense. Aí é pedreira. Ceará brigando. Mas o Atlético Paranaense já tá em ritmo de férias, não? Já estão na Libertadores, que ganharam a Copa do Brasil, né? Não sei como é que vai Ceará joga em casa, hein? De repente. Vai 1x0 Ceará, pode ser que... De repente surge uma motivação aí. O técnico do Ceará é o Adilson, né? Adilson Batista, né? Adilson Batista. Os caras fazem umas escuras. E aí, Palmeiras e Fla? Então. Aí é tipo amistoso também, né? Claramente. Só que... Na Arena Palmeiras engasgado, pelo nossa estimativa aí, longe ali do segundo lugar do vice-campeonato. Então, a gente depende muito do Jorge Jesus, sabe? Se ele vai tirar o pé ou se ele vai continuar nesse ritmo. Se ele continuar no ritmo, eu ponho aí que é a vitória do Flamengo faz. Mas quando ele tira o pé... Mas eu acho que é jogo de comadre, uns 1x1, 2x0. 0x0. Bota 0x0 pra esse jogo aí, bicho. Jogo de comadre, né? Jogo de comadre não importa pra ninguém mais essa bolsa. Eu também acho, um amistoso. E o Atlético Mineiro e o Corinthians? Eu acho que o Corinthians vai mais engasgado pra esse jogo. Precisando da vitória. Precisando da vitória. Corinthians brigando pela Libertadores. Cara, 1x0 Corinthians. 1x0 Corinthians. Eu acho. Né? E o jogo é lá em Minas, hein? Lá em Minas. Tem muito torcedor do Galo aqui no meu canal, viu? Os times de Minas decepcionaram esse ano, né, cara? Pô, demais, tá mas doido. Eu não posso falar nada porque eu sou corintiano, mas... mas decepcionado. Decepcionado. O Cruzeiro era um dos principais. Eu lembro que a gente gravou algumas coisas e a gente apostou em tudo no Cruzeiro, né? Cara? Mas o Cruzeiro arrebentou no início, lembra? Ganhou o Campeonato Mineiro. Até a Libertadores. Invicto. Até ele cair da Libertadores, ele tava... Tava bem, né? Não sei o que aconteceu lá. Grêmio e São Paulo. Jogo de comadre também ou não? Não. 2x0 Grêmio. 2x0 vão estar brigando ali pelo quarto lugar ainda. Né? Matematicamente, tá vendo? Eles estão brigando ali pelo G5, que virou... Na verdade, não, era o G4. G4 que virou G5. Que virou G6, né? Porque o Atlético... Não, G5. O Atlético Paranaense também já tem vaga, né? Então, entra 4, não? Entra 4. Entra 4, verdade. O Atlético Paranaense. Aí já é pré-Libertadores, né? Mas aí abriu mais uma pra pré-Libertadores, né? Vamos lá. Avaí e Fluminense. Não é possível. O Fluminense vai perder, não. Então, se o Fluminense for no ritmo que a gente tá apostando nele, eu ponho aí 2x1 pro Fluminense. Nesse ritmo aí, entendeu? Mesmo o jogo sendo lá na ressacada, não tem como, pois não. O Avaí já meio que... Vamos lá, né? Botafogo e Inter. Então, o Botafogo é no Rio. O Botafogo tá com obrigação e o Inter também. Só que eu acho que a obrigação do Botafogo é bem mais pesada, né? O Botafogo... É porque a gente tem essa, né, bicho? Como é que é o nome do técnico de vocês? O Sebastião? O Valentim. Valentim. Sebastião, onde a gente tira Sebastião? No meu pai. Mas eu vou te falar uma coisa, pô. O Valentim, era melhor ter deixado o Barroca, viu? Pois é. Eu acho. Velho. O jogo do Botafogo contra o Corinthians, o Botafogo achou um gol por incompetência do Corinthians, sim. sabe? E não achou mais nada. Pois é. Mas eu acho que dá 1x0 Inter, viu, Julião? Mesmo sendo no Engenhão, né? Tomara que dê pelo menos um empate esse jogo, viu? E aí, Goiás e Fortaleza? É Goiás. Goiás, né? A fase do Goiás é incrível, cara. Incrível. Quanto vai? 2x0? 2x0. Eu tô torcendo muito pro Corinthians contratar primeiro aquele Michel. Mas o Goiás, que moleque bom. Cara. Não, e aquele goleirão do Goiás lá. Já Tadeu, tá né? fechando contrato já com
se eu não me engano, com o Santos. Alguns times já procuraram o Tadeu. Baita goleiro. Joga muito, pô. Muitos times já procuraram Eles do capacetinho lá, tipo o Peter goleirão, Cech. Vamos lá, CSA e Bahia. Então, aí... Um clássico nordestino aí. Aí eu vou de CSA, sabia? Eu vou de 1x0 do CSA aí. Lá joga é em chato. casa, eles são chatos em casa, né? É chato. E a esperança é a última que morre, né? Aí é 3x0. Santos e Chape. O Santos vai deitar aí. Esse segundo lugar, acho que o Palmeiras não tira mais. E aí, Vasco e Cruzeiro? Então, aí o Cruzeiro... Aí eu acho que afunda o Cruzeiro, viu, nesse jogo aí. Eu tô apostando 2x0 Vasco. Ou 2x1 Vasco. Porque o Luxemburgo... E o Vasco em São Januário é enjoado. Justamente. Não, é até fora. O jogo do Vasco contra o Vasco e Flamengo mostrou que o Luxemburgo tá com o time na mão, tá com o time organizado. Mesmo com as peças que ele tem, entendeu? Não que não seja um péssimo time, mas, pô, o Luxemburgo... O Vasco jogou mais contra o Flamengo do que o River? O Pikachu jogou... Eu não sei o que aconteceu. O Vasco... Não, então, eu acho que o River... Depois a gente podia fazer um vídeo sobre isso. O River deu um baita nó no Flamengo, bicho. Deu. O River cansou e o técnico errou ali. Depois a gente fala disso. Mas o jogo do Vasco eu achei incrível. E você vê como o Luxemburgo conhece todo o time dele, sabe? O Luxemburgo tem todo o elenco na mão, então... Esse ano do Luxemburgo... As alterações dele é certinho. Justamente. Eu acho que dá Vasco. Aí a gente já foi lá pra penúltima rodada, 37ª, mas já começa com Grêmio e Cruzeiro. Vixe, mano, o Grêmio não vai abrir pro Cruzeiro, não. Não, vai não. Ó, pra você ver o Grêmio. Aí a gente já muda a história do Cruzeiro. O Grêmio não abriu nem pro Palmeiras nesse último jogo aí. Tem essa não, meu querido. O Grêmio vai lapar o Cruzeiro. Bicho, pra você ver... Aí a gente falou da rodada do Cruzeiro, mas o Cruzeiro nessas duas rodadas, na anterior e nessa aí, ele se ferra bonito. Porque ele pegou o Vasco na última rodada e já vem pro Grêmio agora, né? E pegou o Vasco em casa e vai pegar o Grêmio em casa. 1x0 Quer dizer, em casa, na casa do adversário. 1x0 né? Só pra falar a vitória. Eu não arrisco o palpite mais, eu acho que o Grêmio ganha esse jogo. E o Ceará e Corinthians? Então, o Ceará com obrigação... Mas o Corinthians vai pegar uma pedreira, que o Ceará com a corda no pescoço vai pra 2 cima. 2x0 Ceará. É mesmo? Tu acha que o Corinthians não... Eu acho que não. O time do Corinthians esse ano tá... Aí eles já... Apesar, a posição do Corinthians na tabela foi até boa, não? Então, tem que agradecer muito o Flamengo, né? O Corinthians vai pelo menos para a Libertadores. O Corinthians até o início ali, depois da Copa América, o Corinthians tá vindo bem, entendeu? Aí não sei o que aconteceu, o Carilho perdeu o elenco, eu não sei. Mas o elenco do Corinthians não é bom. Faz tempo que eu te falo isso, o elenco do Corinthians é muito abaixo. Tá vindo muitas peças aí, não? Tomara, né, cara? Começou pelo técnico já, né? Não, sim, boa. Mas vamos ver o que eles vão dar de suporte pro técnico, né, cara? Não adianta. Não adianta. Vamos lá, São Paulo e Inter, Morumbi. Aí é briga... 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. Os torcedores do Inter ficam bravos, viu? Aqui. Tem até alguns aqui no canal. Fluminense e Fortaleza. Fluminense e Fortaleza. É um jogão Rio, aí, né? Também, no Rio. É um jogão. Acho que deve dar uma... A gente não tem empate, né, no nosso placar, mas eu vou botar 1x0 Fluminense. 1x0 Fluminense. É muito ruim o jogo empate, né? Deixa eu odeio. Vamos ver o que vai dar a simulação aí do Walter. Bahia e Vasco. Aí eu acho que dá um empate, hein? Você acha que dá um empate aqui? 1x1. 1x1, né? Atlético e Botafogo. Então, aí, ó. Dependendo da situação, vai ser briga pra o bicho vai pegar aí, viu? Caraca. E o jogo é lá no Mineirão. Eu não sei se Botafogo dá conta, não. Ou no Mineirão ou na Arena, né? Na Arena, é. Caraca, hein, mano. É porque o Atlético também... Eu vou botar empate também nesse jogo, viu? O bicho tá com cara de empate. Se viu um jogo empate bem feio. Pra nós tá de bom tamanho. Um jogo bem feio, né? Bem feio. Olha aí, ó. Palmeiras e Goiás. Então, a gente tá com aquela história, né? O Goiás querendo mostrar jogo e o Palmeiras... Tá desmotivado. Meio desmotivado. Vamos botar um empate também. Essa rodada eu acho que vai ter muito empate. Vou dar um empatezinho. E Flamengo e Avaí não é possível, né? 10x0 aí. O Flamengo pode entrar, 0, pode entrar com time reserva que tora o Avaí, não? Pensando já no Mundial. Já estão pensando nisso. Chape CSA. Aí é jogão, hein, irmão? Caceta. Jogão mesmo, pô. 2x0 Chape. Nossa, mano. Que triste, né, velho? Na penúltima rodada do jogo. Nossa, imagina quem vai cobrir esse jogo, a transmissão, né? Mano. Não, todo mundo triste. Todo mundo triste, 2 caídos, né? No Atlético Paranaense tem problema, vai lá. No Atlético Paranaense, ó. Agora, na Arena Baixada, e aí, São Paulo? Você se aguenta não, viu? Vai depender à vontade. Vamos botar aí 1x0 Atlético Paranaense. 1x0, né? Só pra não dar muita bola pro São Paulo, né? Isso aí, vamos lá. E aí agora nós vai pra 38ª rodada. Walter, vamos supor que você acertou
os confrontos aí, as vitórias. Olha quem vai estar na zona de rebaixamento. Na última rodada. Na última rodada. Já vai estar Cruzeiro, CSA e Chapecoense. Detalhe, o Botafogo vai estar ali logo em cima, né? Eu acredito, vamos ver depois da simulação. Vamos lá. Mas eu acredito nessa linha aí, bicho. Vamos lá, aí vem Inter e Atlético Mineiro. 2x0 Inter. 2x0 Inter, né? Porque o Inter tá brigando lá pra se despedir da torcida do E ele tá querendo subir lá também, né? Sim. Fortaleza e Bahia. 2x0 Bahia. Ou Fortaleza. 2x0 Fortaleza. É um clássico nordestino aqui, né? Nordestino. Mesmas coisas. E aí, Santos e Flamengo? Jogo de festa também? Aí não, aí eu acho que o São Paulo vai querer... Querer ganhar, né? Eu acho que ele vai. Põe aí 1x0 Santos. Jogão, hein, velho? 1x0. Se fosse os dois que o time completem, o Santos eu sei que vai. O Flamengo eu não sei. Não sei como é que vai estar a cabeça do Jorge Jesus. Mas igual tu falou, o português é doido, pô. O bicho é muito doido. Aí agora é a hora da verdade. Aí, ó, Botafogo e Ceará. Aí é o jogo da vida do Botafogo. Eu vou botar 1x0 Botafogo. Que é em casa, né? Em casa, obrigação. Vamos ver. Né? Da vida do Ceará também. Justamente. Goiás e Grêmio. O jogo é aqui em Goiânia. 2x1 Goiás. 2x1 Goiás, né? 2x1 Goiás. Acima do Grêmio. 2 gols do Michael. Vamos lá. Cruzeiro e Palmeiras. Paz, o Palmeiras, como a gente falou... Caraca, velho. Tá desmotivado, né? Mas ninguém quer encerrar perdendo, então, ninguém sabe como é. O Cruzeiro, é impressionante o ano do Cruzeiro, cara. O Cruzeiro em casa, ele acabou de tomar uma surra do Santos, né, velho? Foi em casa, bicho. Foi em casa. Caralho. Não tem mais diferença pra ele jogar em casa ou fora de casa, não. Tem, então, é isso, cara. Dá uma colher de chá pro Cruzeiro aí, 2x1 Cruzeiro, mas, bicho... Não vai ser fácil. Vou, assim, desacreditado mesmo assim. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Se a gente pegar, assim, nomes... Não é uma equipe ruim, né? Não é, cara. O próprio goleiro Fábio, tem o Fred, quem mais? Thiago Neves, medalhões. Né? Robinho tá lá, aquele Robinho que era do Palmeiras ainda tá lá, né? Ele ainda tá lá também. Pô, Dedé. Pô, tá puta quem mais? Sassá. Sassá é ninguém, né? Mas assim... Não, o elenco é bom, cara. O elenco é bom. Não é um elenco pra estar beirando zona de rebaixamento, não. Eu acho que não, né? Corinthians e Flu aí. 1x0 Corinthians. 1x0 Corinthians, porque o jogo é... Corinthians vai querer sair perdendo, não. O Corinthians é pré-Libertadores e pronto. Vasco e Chape, Vasco em casa. 1x0 Vasco. Torcida do Vasco vai lá fazer uma festinha. Avaí, Atlético Paranaense. Acho que é 3x1 Atlético. Opa. Eu fico pensando nesses jogadores do Avaí, velho. Os caras vão motivados ou vão pra curtir. O que será, Walter? Bicho... O Avaí já tá rebaixado, tem quantas rodadas? Umas 2? Nossa, acho que o Avaí tem tá mais, rodado, né? desde o final do... O Avaí tá com 18 pontos, brother. Agora que eu tô vendo, meu Deus, é triste isso, né, cara? 18 pontos, velho. Caralho. Na tua simulação, né? Que eu acho que na realidade vai ser isso mesmo. E o CSA e São Paulo, pra finalizar aí a 30ª. 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. Último jogo do Campeonato Brasileiro. CSA 0, São Paulo 1. Tá aí, a sua simulação aí, Walter. Quem caiu pra Série B? Cruzeiro. Delícia. CSA. Chapecoense e Avaí. Na minha simulação, se eu não me engano, quem caía não era o Cruzeiro, era o Ceará. Os três ali era o Ceará. E a sua simulação aqui, lá na ponta, os primeiros lugares da tabela, ficou igual o meu. O meu também ficou Flamengo, Santos, não ficou Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, né? Então, vamos lá. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, até Atlético Paranaense e Libertadores. É isso, né? Azulzinho Libertadores, olha lá. Pré-Libertadores ficou o São Paulo e o Corinthians. Não, então. Mas o oitavo também é pré. Porque o Flamengo ganhou o campeonato. Então, o Flamengo ganhou. Abriu mais um, então o Inter também vai pra pré aí. Porque o Atlético Paranaense também abriu mais uma pré, né? Isso, tem 2 vagas aí. Porque o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, o Flamengo campeão da Libertadores. E o Flamengo tá na lista da Libertadores e o Atlético também. Então abre até o oitavo ali. Então o Inter entra na pré-Libertadores. O Inter entra na pré. Que é uma boa, né? Pro Inter. Uma boa, né? Não, Corinthians e Inter dificilmente. Eles só perdem tirando essa simulação aí, eles só não vão pra essa pré se não quiser mesmo. E às vezes eu acho que é isso, que eles não querem. Aí depois escolhi Sul-Americana. Goiás, Bahia, merecido Goiás na Sula. O Goiás, pelo que ele jogou no segundo turno, ele merecia até Libertadores. O Vasco, o Luxemburgo pegou eles com 1 ponto. Pois é, pô. Né? Não, o trabalho do Luxemburgo, ele não merece... Não que ele não mereça pré, mas eu acho que o Vasco não tinha...
O Vasco vem de um momento bem delicado, né, bicho? Vários rebaixamentos, reestruturação, briga política. Então tá aí, rapaziada, faz simulação. Só pra deixar claro aqui pros mineiros, essa minha simulação é o que eu quero, na verdade. Bicho, tem que cair, bicho. Tem que cair, vocês vão ver que vai ser melhor pra vocês. Porque aí o time toma aquele choque, né? A gente voltou, já trouxe o Ronaldo no outro ano, vai que no ano seguinte você... Quando chega nessa fase, entrou a polícia no meio, o Corinthians é a mesma coisa, bicho, tinha Polícia Federal lá na sede, tinha tudo. Mano, começa do zero, reseta e inicia, vai dar certo. Então tá aí, essa é a simulação do Walter Nunes aí, o corintiano. Se vocês não lembram de qual foi, como ficou o meu simulador pra comparar com o do Walter, vocês voltam lá, beleza? Em breve a gente tá de volta aí, Walter, com um novo vídeo pra gente falar sobre muita coisa.